Nova Manhã. Araçatuba. Coluna Dicas da Nutri, com Andréa Gigliotti. A nutricionista Andréa Gigliotti é pós-graduada em Nutrição Funcional, Nutrição Ortomolecular, Fitoterapia e Biofísica Quântica. Trabalha prioritariamente com quem busca emagrecimento e qualidade de vida. Por falar em emagrecimento, a Andréa hoje comenta se existe, na verdade ela responde, né? Existe uma dieta universal que sirva para todas as pessoas e horários de alimentação fixos para todo mundo? Andréa Gigliotti, bom dia. Responda pra gente. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bom. Tudo jóia. Tá bom. Bom, então chegou essa pergunta, né? Existe, Andréa, uma dieta universal para que todos possam emagrecer? A resposta é depende. Eu, na minha prática clínica, o que a gente observa? Que as pessoas estão acima do peso por uma ingestão altíssima de açúcares e carboidratos. E então dentro da minha visão, do que eu aplico, o que eu acredito e o que eu vejo que funciona para emagrecimento é essa redução, não é a retirada, é a redução destes carboidratos simples, que são a base de farinhas e açúcares. As pessoas têm um hábito de comer farinha o dia inteiro. Então já começam comendo pão, uma farinha refinada. Meio da manhã consomem bolachas. No almoço, muitas vezes colocam massas, colocam arroz, exageram na quantidade do carboidrato. À tarde comem um salgado e à noite ainda pedem um fast food à base de farinha. Então, dentro desse contexto, não tem como a pessoa conseguir eliminar o excesso de gordura. Porque quando a gente fala em emagrecimento, nós falamos em alterações hormonais, muitas vezes. Claro que uma ingestão alta calórica, mas o que eu vejo que funciona é a gente regular os hormônios, e isso faz com que a pessoa tenha uma redução mais significativa de peso. Falando em hormônio relacionado com o excesso de gordura corporal, nós falamos da insulina. A insulina é um hormônio secretado pelo pâncreas em resposta a uma dieta rica em carboidrato. Chegou muito carboidrato, seja da farinha, seja do açúcar, dos alimentos processados cheios de açúcar, porque muitas vezes até a pessoa está comendo algo que ela acha que é bacana, por exemplo, uma bolachinha simples, sem recheio. Isso eu escuto muito. Mas eu como bolachinha que não tem recheio. Mas é a base de farinha. Chegou esse excesso de farinha, de açúcar na corrente sanguínea, o organismo vai liberar insulina, é algo que é fisiológico, e a insulina é um hormônio que faz a gente ter dificuldade de perder gordura e facilidade em aumentar gordura. Então, ela tem essa ação no estímulo do crescimento, tanto de gordura quanto também de massa muscular. Então, vamos falar hoje sobre emagrecimento. Então, nós queremos, num processo de emagrecimento, baixar os níveis de insulina dentro do nosso organismo. Com isso, as dietas com controle de carboidratos são interessantes. Então, a gente tem que sempre pensar nessa questão. Controle de carboidrato não é uma dieta isenta de carboidratos. Aí é claro que é tudo muito individualizado, porque existem pessoas que precisam perder ainda uma gordura que não é em excesso, mas treinam bastante, e aí a gente consegue colocar um teor um pouco mais alto desse carboidrato. Então, tudo são ajustes. Mas, assim, respondendo a pergunta, para emagrecimento, o que eu vejo que funciona é essa adequação da quantidade de carboidratos. Porque a maioria das pessoas estão acima do peso pelo excesso mesmo, né? De massa, de salgado, de bolachas, de pão, de massas. E não tem como, ou doces, né? Às vezes nem come pão, mas come muitos doces, acaba entrando aí um excesso de produtos de padaria de maneira geral. São todos deliciosos, sim. Por que você falou isso? São deliciosos, mas tudo que tem ali vai ser a base de farinha e açúcar. Já que você falou em padaria, olha só, como eu acho que também quem quer emagrecer tem que trabalhar a mente e ser muito disciplinado. Ontem fomos caminhar, eu e Devair Mukiuchi. Aí na volta ele fala, vou passar na padaria para comprar um queijo branco. Eu falei, passar na padaria já me veio assim, comprar pão de hambúrguer para fazer o hambúrguer, colocar o queijo branco dentro. E não só para comprar o queijo branco. Mas então, você é formiga?
Você gosta Então, de aí eu falei, não muito vou entrar doce? na padaria, não vou entrar na padaria. Entrei e fui logo ali no doce. Só que aí eu falei, não vou, não, é o queijo branco, é o queijo branco. Entendeu? É uma formiga disciplinada, você? Fui ontem, eu muito consegui bem. resistir. Parabéns. Eu Então, não sei. É aquela história, um dia de cada vez, né? Eu falo que é um dia de um cada dia vez. de cada vez consegui. E horários, Andréa? Tem assim, todo mundo tem que tomar café no mesmo horário, almoçar no mesmo horário, jantar no mesmo horário. Como é que funciona? Bom, aí nós pensamos sempre, de novo, na individualidade e na rotina. Por isso, nós, profissionais, temos que fazer esse ajuste de acordo com a rotina da pessoa. Mas o que eu gosto muito e vejo muito resultado, aquela história de um café da manhã mais farto. As pessoas têm o hábito de comer muito pouco de manhã, têm o hábito de, muitas vezes, até entrar na onda do jejum intermitente. Não que eu seja contra, mas também eu não vejo que precisa do jejum para emagrecer. Dá para emagrecer comendo. Café da manhã, no horário aí que a pessoa consegue, claro, né? Não tem como a gente falar de um horário específico, mas o café da manhã é importante que ele seja rico em densidade nutricional. Dá para colocar carboidrato de manhã, então dependendo do caso da pessoa, da individualidade, é um momento que acho interessante ter a fonte de carboidrato, especialmente carboidrato complexo, que são as farinhas com mais fibras, né? Alimentos integrais. Então, de manhã é um ótimo horário para a gente ter uma refeição mais completa. Existem estudos mostrando que quanto mais completa é essa refeição no café da manhã e ela tem proteína, por exemplo, ovos ou às vezes um patezinho com atum, essa pessoa ela vai ter menos fome no final do dia, ela vai ter um controle maior nessa ingestão de calorias no fim do dia. Então, o café da manhã, o ideal é que ele seja mais rico até em quantidade, dá pra gente colocar um pouco mais de quantidade, porém, qualidade sempre. Almoço, pelas nossas secreções hormonais, entre 11h30 e meio-dia é um horário ideal para que a gente tenha o nosso corpo mais preparado para receber uma refeição maior. Então, esse é o horário ideal para almoço. Lanches intermediários é muito individual. Eu sempre coloco isso. Se a pessoa sente fome, é legal fazer o lanche intermediário. Se ela não sente fome e não exagera no almoço e no jantar, dá para pular essa refeição. Porque às vezes a pessoa não come, mas ela come grande quantidade em almoço e janta. Aí também não tá legal. E às vezes a pessoa fala, mas eu já estou indo para casa, Andréia, e eu então acabo não comendo, por exemplo, a fruta no meio da manhã, porque já estou indo almoçar. Mas aí, o que eu faço muitas vezes e falo para o paciente? Se eu levei, sei lá, uma maçã para o consultório, eu vou comendo no carro. Se eu estiver com muita fome, eu comer essa fruta um pouquinho antes da refeição principal, vai reduzir a fome. E isso é importante, comer quantidades que não são exageradas, né? Porque tem pessoas que comem 2 vezes ao dia grandes quantidades, ou 3 grandes quantidades. Então, a gente fracionar é muito importante para emagrecimento. E o jantar, a fala é a seguinte, quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo a pessoa conseguir jantar, melhor, pela secreção dos hormônios. Nós temos à noite um metabolismo que prepara para o sono, o metabolismo fica mais lento. Então, quanto mais cedo essa pessoa conseguir, no máximo 19 horas seria o ideal. Eu sei que isso não é possível para muitas pessoas, mas chega em casa, priorize comer, priorize o jantar. Tem pessoas que vão arrumar a casa, vão lavar louça, vão fazer outras coisas, priorizam outras coisas. Então, o ideal é que seja a prioridade seja chegar e já comer. Depois faz as outras coisas que precisam. Neste caso, nós vamos ter um tempo para a pessoa conseguir digerir todos esses alimentos, né, toda essa refeição, e ir dormir já com a digestão feita. Porque um dos princípios também do emagrecimento, existem alguns pilares, né? Vou ver se consigo falar sobre alguns aqui hoje, mas um dos pilares do emagrecimento é o sono de qualidade. Então, ter um sono de qualidade, um sono em que a pessoa teve, né, ela já tem uma digestão completa, faz com que ela tenha um sono mais reparador, e o sono, ele também ajusta os nossos hormônios, fazendo com que a gente tenha controle de saciedade. Isso é muito importante. Legal, mas em função do tempo, a gente não consegue falar dos pilares. Eu vou pedir para você a gentileza de nós já deixarmos com certeza essa pauta dos pilares para os próximos programas. Sim. E deixar uma segunda dica. Há um tempo atrás eu li um livro, não sei se vocês leram, chamado Viva em Dieta, Viva Melhor, do Rodolfo Pérez, no qual ele se posiciona muito claramente dizendo o seguinte: nós leigos, né,
fazemos uma concepção errada de dieta, associando com necessariamente algo para emagrecer, e não é. Não é. Né? Não. E aí, no caso dele, ele diz exatamente isso. Faça a dieta de acordo com o seu objetivo, com o seu estilo de vida, com o seu perfil, que pode ser para emagrecer, para manter peso, para ganhar massa magra, para ganhar peso, enfim. Então, vamos falar de dieta de forma mais ampla num próximo programa também? Sim, com certeza. E a Janaína está pedindo para falar de marmitas, de pessoas que comem no trabalho, porque muita gente não vai em casa, ou leva ou come na rua. Tá. Bom, existem hoje, rapidamente, essa resposta, vários locais que fazem marmitas com comida mais saudável. Então, é procurar por esses lugares que não entregam fritura, que não entregam muitas massas, que tem vegetais, folhas, legumes, arroz, feijão, carne. Gente, colocar arroz, feijão em quantidade moderada para emagrecimento, uma proteína, folhas e legumes, pronto. Não tem segredo, tá? E existem muitas pessoas hoje fazendo essas marmitas mais saudáveis. Mas semana que vem falamos dos pilares. Boa. E acho bem legal, dá pra gente conversar bastante sobre isso. Perfeito, muito obrigado por hoje. Bom dia, até a semana que vem. Eu que agradeço, um bom dia para vocês e para todo mundo. Bom dia.